Olá, como vai? Tudo bom? Sejam todos bem-vindos novamente ao canal Perante o Eterno. Este é o nosso sétimo estudo da classe bíblica com o título Conhecendo Mais. Ele está sendo realizado no Espaço Novo Tempo, aqui de Campinas, às 16h30, todos os sábados, de forma presencial, onde as pessoas podem tirar suas dúvidas e assim nós podemos desenvolver um relacionamento mais pessoal também. O Espaço Novo Tempo de Campinas também possui um canal no YouTube. Eu vou deixar o link na descrição, junto com outros canais parceiros, onde você pode acessar e se inscrever também. Temos aqui neste canal uma variedade de estudos bíblicos feitos com muito cuidado, muito carinho. Confira clicando no menu. Lembrando que se você ainda não se inscreveu, se inscreva, por favor, e assim todos nós possamos ficar juntos perante o Eterno. Bem, antes de começarmos, vamos fazer uma breve oração. Querido Pai, mais uma vez suplicamos ao Senhor a tua bênção sobre este estudo. Pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Bem, em todas as notícias da televisão, quando vemos ou rádio, YouTube ou qualquer outro meio de comunicação aberto que se tem dos grandes canais, podemos ver que todo tipo de notícia, todo tipo existe ali. Por exemplo, quando há uma Copa do Mundo, toda a mídia não para de falar, anunciar sobre isso em todos os países. Quando no Brasil, por exemplo, é carnaval, muitos países ficam sabendo. Quando o Papa, por exemplo, vai para algum lugar, é anunciado constantemente um novo vírus, uma grande catástrofe, enfim. Mais recentemente temos aí a pandemia. Em todos os noticiários não param de falar isso o tempo todo. No entanto, uma das maiores notícias do mundo, aliás, de todo o universo, não é falada. Não é nem comentada pelas grandes mídias. E você sabe que notícia é essa, não? Nesse vídeo nós falaremos um pouco sobre este evento mundial que será tão catastrófico como glorioso. Exatamente, é a volta do Senhor Jesus. Eu já fiz um vídeo aqui no canal com uma abordagem sobre este assunto e então eu vou deixar aqui, se você quiser assistir, no final do vídeo o link ficará disponível. Vamos então ver na Bíblia o que os discípulos perguntaram ao Senhor Jesus sobre isso. Podemos ver a resposta em Mateus capítulo 24 e o verso 3, que diz assim: E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Olha só, os discípulos agora perguntaram sobre quando Cristo voltaria e sobre os sinais do fim do mundo, que ele já estava falando no capítulo 24. O capítulo 24 de Mateus é onde se encontra o famoso sermão profético ali de Cristo. Muitos sinais da volta de Jesus estão registrados ali. Mas enfim, afinal, quando Jesus voltará? Bem, a Bíblia também responde a esta pergunta. Está em Mateus capítulo 24, verso 36. Acompanhe. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Uma coisa é muito importante, é que embora nós não saibamos o dia e nem a hora, Jesus não nos deixou ignorantes a esse ponto. Jesus, por exemplo, e a Bíblia em outras partes, deixaram que existem alguns sinais que mostrariam que quando estariam perto do fim. Como as coisas estariam e como as pessoas estariam no tempo do fim.
Importante é ressaltar que no estudo passado, por exemplo, podemos nos localizar na linha do tempo que estamos vivendo. Se você, porventura, ainda não assistiu esse estudo, o estudo anterior, eu convido você a assistir. É muito importante. Eu vou deixar o link também no final deste vídeo. Vamos ver na Bíblia como estaria o mundo e quais os sinais mostram a proximidade da volta de Jesus. Vejamos, por exemplo, em Mateus capítulo 24, o versos 6 e 7. Diz assim, acompanhe. E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis. É mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Olha, quanta coisa ruim, não é? Foi predita. Bem, muitos podem, por exemplo, dizer que todas essas coisas já aconteceram e há muitos anos. E mesmo assim, Jesus não voltou. Olha, tem sido cada vez mais constante cada coisa que foi predita, como o próprio Paulo disse que seria como as dores de parto. Cada proximidade entre um e o outro cada vez maior. Cada vez mais se ouve falar de guerras e rumores de guerras. Cada vez mais a fome tem aumentado no mundo, cada dia mais. Acredita-se que entre 15 e 24 mil pessoas morrem de fome por dia, em todo o mundo. Pestes têm aumentado cada vez mais, todo tipo de doença infecto-contagiosa tem surgido a cada ano. Terremotos, bem, também cada vez mais pode-se constatar hoje, principalmente, todos os dias ocorrem terremotos. Mas dependendo da magnitude, por exemplo, já nem se fala, a mídia já nem fala mais sobre isso. Eu vou deixar um link também na descrição de um site onde você pode acompanhar online todos os terremotos que acontecem diariamente. E muitos deles nem são falados mais. Bem, não são somente esses sinais. Vejamos outros, por exemplo, em Tiago capítulo 5, verso de 1 a 4, que diz assim: Atendei agora, ricos, chorai, lamentando, por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas, as vossas roupagens, comida de traça, e o vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar, como fogo, as vossas carnes. Tesouros acumulastes nos últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores, que ceifaram os vossos campos, e que por vós foi retido com fraude, está clamando, e os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Bem, podemos ver claramente as dificuldades econômicas que tem no mundo, que tem gerado violência, desigualdade social cada vez mais, e principalmente por meio de corrupção, e que tem se tornado cada vez maior, infelizmente. Infelizmente vemos pessoas, sim, acumulando seus tesouros, acumulando cada vez mais bens por meios ilícitos, por conta de sua ganância, por meio de fraudes, por meio do seu egoísmo. Mas a Bíblia continua, vejamos lá em 2 Timóteo 3, de 1 a 5, que diz o seguinte: Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis,
inimigos do bem, traidores, atrevidos e enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo em forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Você viu aqui? Prestou bem atenção? Quando ele disse que as pessoas estariam assim? Exatamente, nos últimos dias. E todas as deformidades morais, todas as desvirtudes que nós lemos aqui, exatamente como encontramos hoje as pessoas, não é verdade? Existe alguma coisa aqui que você leu que não se encontra hoje em dia? Não. Infelizmente, tem sido mais comum ouvir casos e ver casos de pessoas agindo dessa forma, cada vez mais. A maldade só tem aumentado. Vivemos em tempos muito, muito difíceis. Leamos agora o que diz, por exemplo, lá em Daniel, capítulo 12, verso 4. Diz assim: E tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro até o tempo do fim. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. Olha isso. Em algumas traduções, traz como o saber se multiplicará. Mas quando? No tempo do fim. A cada dia podemos ver a ciência descobrindo e construindo coisas novas. Novas tecnologias têm surgido, deixando as do dia anterior obsoletas. Cada dia mais anunciam um avanço maior do que o outro. Toda área de conhecimento humano tem se superado diante de nossos olhos dia após dia. O que mais podemos ver então? O que mais a Bíblia nos diz? Veja também Mateus capítulo 24, verso 29. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Uau, que coisa, hein? Bem, você pode não acreditar, mas a história mostra que todos esses fatos já aconteceram. Exatamente, já aconteceram. Gostaria de te lembrar que o método de interpretação de profecia, o qual estudamos, o qual acreditamos, não é preterista, ou seja, como alguns acreditam que as profecias se encontram todas para o passado, que já aconteceram, ou o método futurista, que é tudo para o futuro, jogam então as profecias, tudo que ainda vão acontecer. O método historicista, o qual falamos, ele mostra que as profecias elas vão se desenrolando na história. E assim como estudamos, por exemplo, no vídeo de Daniel, capítulo 2, acreditamos que a história é o palco onde as profecias se revelam. Os eventos que acabamos de ler, por exemplo, já aconteceram. E aí você me pergunta, como assim? Algo desse tipo aconteceu e eu nem fiquei sabendo? O que aconteceu? Quando foi? Calma. Com certeza você não tinha nascido ainda e nem seus pais. O dia foi 19 de maio de 1780. Ele ficou conhecido na história como o Dia Escuro. Você pode comprovar, por exemplo, em vários lugares, em enciclopédias, como a Mirador, Barça, enfim, internet. Um detalhe muito importante é que, por exemplo, não foi um eclipse, talvez como muitos assim pensam, o que já era conhecido por muitos anos, já há muitos anos. Não houve naquele dia alinhamento dos astros para isso acontecer. Era em torno de meio-dia e, no entanto, os relatos dizem que parecia meia-noite e se estendeu até a manhã seguinte. Durante as horas da noite, por exemplo, a lua apareceu vermelha.
O fato aconteceu na Nova Inglaterra e algumas regiões do Canadá. Várias especulações para tentar afirmar o motivo que aconteceu foram dadas. No entanto, nenhuma delas foram consideradas, todas foram desconstruídas. Os meteorologistas, por exemplo, disseram que poderia ter sido uma nuvem muito espessa que tinha causado, mas logo ficou constatado a improbabilidade disso. Estudaram a possibilidade, talvez, de se tratar de uma erupção de um vulcão que estava ali próximo, que uma nuvem muito grande criaria isso. No entanto, também nenhum registro de atividade vulcânica foi encontrado. O acontecimento foi realmente sobrenatural, sem explicação. Quando vamos, por exemplo, para Apocalipse e lemos os 7 selos, estudamos ali, podemos ver os períodos da história em cada selo, e que estamos no período do 6º selo, que já foi aberto. Acompanhe a semelhança do que lemos. Observei quando ele abriu o 6º selo, houve um grande terremoto. O sol ficou escuro como tecido de crina negra. Toda a lua tornou-se vermelha como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como figos verdes caem da figueira quando sacudidos por um vento forte. Apocalipse 6, 12 e 13. Percebeu aqui a similaridade? É o mesmo evento. E o livro de Apocalipse acrescenta algo muito importante, um grande terremoto. Embora sabemos que o 7º selo é a volta de Jesus, o 6º selo mostra os sinais que ele mesmo mostrou, disse que antecederiam a sua volta. Em 1780, como eu disse, temos aí na história o dia escuro e a lua como sangue. Vejamos também Joel, capítulo 2, verso 31. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Quando então voltamos um pouco mais na história e vemos que em 1º de novembro de 1755 temos então o terremoto de Lisboa, no dia chamado Dia de Todos os Santos. Os relatos contam que por volta das 9h30 da manhã a cidade foi sacudida por um terremoto de grandes proporções que durou em torno de 7 até 15 minutos, alguns dizem. Estudos calculam que o tremor tenha sido alcançado como 9 graus na escala Richter, lembrando que esta vai até 10, o que ocasionou a morte de milhares de pessoas por conta da destruição, entre outros depois fugindo em desespero, seguidos por incêndios simultâneos, e depois o que ocasionou também um grande tsunami, que alguns calculam que chegaram as ondas até 30 metros de altura, devastando ali toda aquela região. 85% das construções de Lisboa foram destruídas. O tremor foi sentido por toda a Europa e principalmente pelo norte da África, o que ocasionou ali a morte de 10.000 pessoas só em Marrocos, um verdadeiro desastre. Temos então, após isso, o relato bíblico nos diz que as estrelas cairiam do céu. Bem, é uma figura de linguagem. Obviamente você e eu sabemos que se uma estrela se chocar com a Terra, seria o fim do planeta. Obviamente o fim de toda a existência humana. Entretanto, em 13 de novembro de 1833, milhares de estrelas cadentes caíram a cada minuto. Na realidade, meteoros é o termo mais correto, não é? Uma chuva de meteoros. No entanto, popularmente se diz uma estrela cadente, quando se vê, não é verdade? Esse evento, ele durou por 6 horas. Exatamente
contínuo 6 horas e foi visto com maior intensidade na costa leste dos Estados Unidos. Lembrando que Deus pode usar tanto eventos naturais quanto sobrenaturais para nos acordar de toda a nossa segurança descuidada e mornidão espiritual. Cuidados! Deus fez isso incontáveis vezes no passado e, se necessário, vai continuar fazendo. E como diz aquela linda frase que fico maravilhado em ouvir, diz assim: já podemos ouvir os passos de um Deus que se aproxima, não é mesmo? Mas há algo muito importante ainda a acontecer. A Bíblia nos mostra algumas coisas importantes. E antes que Jesus volte, vejamos lá em Mateus mais um fato bastante interessante. Mateus capítulo 24, verso 14, diz assim: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Olha só a importância de pregar o evangelho. Deus poderia contar com os anjos para pregar o evangelho e com certeza seria muito mais rápido e muito mais eficaz, não é mesmo? Mas Deus quer contar comigo e com você para essa obra. Ele quer que nós sintamos de verdade o desejo de Ele voltar, de estar em pé naquele grande dia da sua volta. Porque se tivermos realmente esse desejo, nós viveremos o Evangelho e pregaremos o Evangelho, porque teremos amor real ao nosso semelhante e não queremos que eles se percam, não é verdade? Lembre-se, Deus te chamou para isso. Deus não precisa de você, nem de mim, mas Ele conta com você e comigo. É um aprendizado principalmente nosso, crescimento nosso, pregar a todo mundo e então virá o fim. E Ele mesmo prometeu voltar. Podemos ver isso em várias citações. Mas olhe, essa em especial. Preste bem atenção nessa passagem. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos o lugar. E quando eu for e vos preparar o lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou, estejais vós também. João 14, 1-3. Esse texto é muito conhecido e também muito lindo, não é verdade? Jesus sempre cumpre suas promessas. Ele disse: virei outra vez. E tanto estamos falando na volta de Jesus, mas será que a Bíblia nos mostra como Jesus voltará? De que forma será isso? Existem vários versos na Bíblia que mostram isso, e lembrem-se, nós estamos lendo apenas alguns. Acompanhe este, por exemplo, em Mateus 24, verso 30. Diz assim: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Que lindo, não é mesmo? Veja esse também em Apocalipse 1, verso 7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém. Que maravilha, não é mesmo? Que textos fantásticos nos mostram Jesus voltando. Como vimos que ali quando Jesus ascendeu aos céus, os anjos disseram isso. Acompanhe os textos lá em Atos, capítulo 1, versos 10 e 11.
E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões, vestidos de branco, se puseram ao lado deles e lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. Viu só? Como os 2 textos na Bíblia estão em harmonia, vários outros textos também estão nessa mesma harmonia. A volta de Jesus será um evento real, será visível, será audível. Jesus voltará em grande glória e majestade. Todos os anjos virão com ele. Todas as nações se reunirão diante dele. No entanto, qual é o objetivo, afinal, da volta de Jesus? Apenas acabar com o mal, como alguns dizem? Vejamos, por exemplo, o que diz lá em Mateus, capítulo 16, verso 27. Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Olha isso, outro texto mostrando a sua volta. Embora sabemos que ninguém será salvo por meio das obras, que não existe, não há nada que eu faça ou que deixe de fazer para que eu tenha peso algum a meu favor na minha salvação. Todos nós sabemos que somente pela fé em Cristo, unicamente por meio da graça é que somos salvos. No entanto, o texto que lemos nos mostra a importância de nossas obras. As obras são apenas uma expressão de nossa conversão. É o resultado da nossa conversão. Ninguém pode ser salvo por Cristo e continuar sendo a mesma pessoa. A pessoa que aceita Cristo em sua vida, ela nunca mais será a mesma pessoa. Uma transformação começa a acontecer e em todos os sentidos da vida, e esse crescimento é contínuo. Essa mudança é Ele quem faz. E se não for Ele, é uma mudança falsa. Vejamos agora em 1 Tessalonicenses 4, capítulo 4, versos 13 até o 17. Diz assim: Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto: nós, os vivos, que ficamos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Portanto, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Amém. Que maravilha, não é mesmo? Que texto lindo! O texto é muito claro. Na ocasião da volta de Jesus, somente aqueles que o aceitaram como Salvador e Senhor de suas vidas serão ressuscitados primeiro. A ocasião quanto aos outros, falaremos depois em um outro estudo. E por conta da ocasião da volta de Jesus, Paulo ainda mostra que terão pessoas vivas que não morreram. E juntos, essas pessoas, junto com os mortos que foram ressuscitados, serão arrebatados aos céus e ficarão com Cristo para sempre. Veja o que Paulo, por exemplo, disse também lá em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 8. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia.
e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Que texto lindo, não é verdade, meus queridos? Olha, como eu disse, embora não sabemos nem o dia e nem a hora da sua volta, nos foi dito que como o mundo estaria nos últimos dias. Embora não sabemos nem o dia e nem a hora da sua volta, nos foi dito como o mundo estaria nos últimos dias. E não podemos ser céticos a ponto de dizer que nada está acontecendo, que está tudo normal. Estamos vendo que não em todos os sentidos. E você? Deixe nos comentários o que você pensa a respeito disso. Mas, continuando, Jesus disse: por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Está em Mateus 24, 44. Ficar preparado, atento, com cautela. Jesus falando de sua vinda. Ali no livro de Lucas, ele mostra a importância de estarmos atentos. Veja lá, por exemplo, em Lucas capítulo 21, do 29 ao 31, diz assim: ainda lhes propus uma parábola, dizendo: vede a figueira e todas as árvores, quando começam a brotar, vendo-o, sabeis por vós mesmos que o verão está próximo. Assim também, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que está próximo o reino de Deus. Viu só a importância de estarmos atentos aos fatos, de estarmos atentos às coisas que acontecem. E um pouco antes, ele ainda nos dá um conselho muito importante. Veja, ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Lucas 21, 28. É muito natural que sofremos ao ver tanta dor, tanta desigualdade, tanta morte, tanta gente sofrendo, tanta miséria, tanta maldade, tanta coisa ruim. Mas Jesus nos diz para exultar. No dicionário, exultar quer dizer experimentar e exprimir grande alegria, grande júbilo. Não por essas coisas, mas porque Ele está voltando, porque Ele prometeu que todo o mal vai acabar, que já não haverá mais lágrima, nem dor, nem morte, nem sofrimento. Jesus oferece uma vida nova e Ele está voltando. E como disse o pastor Bulhon certa vez, há muito tempo, quer você acredite ou não, aceite ou não, Jesus voltará. Até o nosso próximo estudo e que o Eterno te abençoe.